Graça e paz, Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Maria, quando foi visitada por Isabel, Maria, quando recebeu a visita de Isabel, após a saudação de Isabel, fica registrado na Bíblia, aqui no Evangelho de Lucas, a partir do verso 46, o cântico, chamado Cântico de Maria, o Magnificat. Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Minha alma engrandece, meu espírito se alegra. A poesia permite a variação, e a poesia até requer o uso de sinônimos, tá? Evitando-se a repetição das mesmas palavras. Alma e espírito aqui são sinônimos. Maria está declarando a sua plena alegria em Deus pelo feito maravilhoso realizado por Deus. Ela estava grávida. Maria estava grávida pela atuação do Espírito Santo, um milagre por Deus realizado na vida dessa jovem. E ela compreendendo a história do seu povo, compreendendo a sua própria história, diante do nível de expectativa que havia naqueles dias, ela entende que Deus está cumprindo o que prometeu desde Abraão, e até mesmo antes de Abraão, desde o Jardim do Éden. O milagre que se opera na vida de Maria é o cumprimento de uma promessa de Deus. A alegria dela deve ser compartilhada por todos, porque assim o foi através da história, e as nossas vidas também, pela atuação do Espírito Santo, pode expressar essa mesma alegria. Ah, mas o milagre ocorreu na vida dessa jovem mulher, no corpo dessa jovem mulher. Mas o que ocorreu no corpo ou através dessa jovem mulher teve como propósito e objetivo alcançar toda a humanidade, toda a humanidade. O propósito de Deus não foi criar um culto paralelo a Maria. Nunca foi parte do plano de Deus, não está em lugar nenhum das escrituras sagradas esse comportamento aí de alguns grupos religiosos. O propósito de Deus foi cumprir a sua palavra, a sua promessa. Quando nós comparamos a palavra de Deus com a palavra de Deus, nós compreendemos de uma forma mais plena a revelação. No profeta Ezequiel, quando Deus fala através de Ezequiel, no que diz respeito ao cumprimento das promessas por ele feita, ele diz o seguinte: portanto, quero que não vos esqueças disso. Não é por vossa causa que faço o que estou fazendo, diz o Senhor, o eterno, soberano Deus, pois não tendes qualquer merecimento, não tendes qualquer merecimento. Você pegar as profecias como um todo, nós veremos que o milagre por Deus realizado não tem como base nenhum mérito humano. É o agir gracioso de Deus. Esse é a graça de Deus em ação, é o dom de Deus. Por isso nós falamos que Jesus é o dom. No momento em que as pessoas estão angustiadas e desesperadas por dons, por manifestações do Espírito Santo, por revelações do Espírito Santo, a Bíblia declara que Jesus, o Cristo, é o dom de Deus para a salvação da humanidade. Jesus, o Cristo, é a revelação de Deus para conduzir a humanidade no caminho que agrada a Deus, no caminho de Deus, no caminho do arrependimento, no caminho do perdão, no caminho da justiça, no caminho da santificação.
sem a qual ninguém verá o Senhor. É claro que todo aquele que é chamado, convocado para viver diante de Deus, essa vida deve, de alguma forma, expressar esse nível de compromisso, esse nível de comprometimento. Mas Deus não está, de modo algum, aguardando o momento em que a pessoa se faça merecedora de qualquer coisa em relação a Ele. Se você acredita que você não tem méritos, que a sua vida não é o suficiente, que a sua oração não é sobremodo abrangente para alcançar a graça, o favor de Deus, você não está totalmente equivocado, porque a Bíblia declara que humano nenhum, humano nenhum está na condição de mérito. Que a Bíblia fala que Deus colocou todos debaixo do pecado. Com que objetivo? Usar de misericórdia, usar de graça, usar do seu imenso amor, favor, em favor de todos. Do jeito que você está, tá ótimo para Deus. Do jeito que a sua vida vai, tá ótimo para Deus. Não precisa ficar tão preocupado assim em ser apresentável. Não precisa ficar tão preocupado, em desesperado em apresentar aí um discurso, uma retórica, uma oração. Quando eu falo de oração, eu sempre procuro deixar bem claro. Ah, mas eu oro alguns minutos, tá ótimo. Tá ótimo. Eu confio mais nessas orações que vêm depois de um dia de cansaço, de exaustão, essas orações que refletem uma mente confusa, um coração angustiado, essas orações sinceras, do que o muito tagarelar dos profissionais. Tá bom? Porque não são poucas as pessoas que passam horas orando. É perfeitamente possível. Mas isso não significa que essas pessoas estejam debaixo de um favor ou de uma graça especial de Deus. Então, você, do jeito que você está, está ótimo para Deus. Apresente-se para Ele. Senhor, eis-me aqui. O que eu tenho para apresentar para o Senhor é exatamente o que o Senhor está vendo. Mas eu creio na sua graça. Eu creio no seu amor. Eu acredito no seu perdão. Eu confio no seu Cristo. Eu sei que o Senhor, somente o Senhor, pelo seu imenso e gracioso poder, realizou a salvação da minha alma, das nossas almas. Deus, somente Deus, realizou a salvação da humanidade, tanto que a própria Maria se coloca como objeto da graça de Deus, se coloca como objeto do favor de Deus, se coloca como objeto do amor de Deus, muito agraciada, muito favorecida, transbordando de alegria por ter sido escolhida entre outras mulheres daquela família, daquela linhagem, para ser ela que traria ao mundo Jesus, o Cristo, o homem Jesus. Que Maria não pariu Deus, tá bom? Maria não trouxe nenhum Deus ao mundo. Maria trouxe ao mundo Jesus, o Cristo, o Verbo de Deus encarnado. Ela deu à luz um homem. Ela deu à luz um homem perfeitamente humano, ainda que nascido sem pecado, ainda que gerado pelo poder do Espírito Santo, totalmente homem. Ela fala: pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas por mim, mas não foi só por ela, foi por toda a humanidade. O santo é o seu nome. Na verdade, a sua misericórdia estende-se àqueles que o temem. Está aqui. A todos. A todos. Deus não agiu para a salvação unicamente de Maria. Deus não agiu para a salvação unicamente dos judeus. Deus agiu para a salvação de todos aqueles que o temem em toda a humanidade. O fato de um grupo de pessoas estar ligado à história da redenção com vistas
a um ofício, a um ministério ou uma responsabilidade específica, isso não os torna em absolutamente nada superiores a absolutamente ninguém. Hum? É simples, é simples, é simples. Nós não precisamos adorar o homem, nós não precisamos adorar a mulher, nós não devemos idolatrar um povo ou uma nação. Nós devemos nos unir a Maria e louvar a Deus pelo seu infinito amor, graça, misericórdia e poder. Ele veio em auxílio de seu filho Israel, a nação, o povo. E a Bíblia declara, em memória de sua misericórdia, totalmente compatível com o que foi dito aqui através do profeta Ezequiel. É claro que muitos religiosos não gostam dos escritos de Ezequiel, não gostam da maneira absolutamente franca e sincera com que o profeta, o porta-voz de Deus, aquele que anuncia a palavra de Deus, afirma o plano de Deus. Porque Israel decepcionou o Todo-Poderoso Deus inúmeras vezes através da história. E nós também. E nós também. Não é questão de julgar o outro, é uma questão de compreender que estamos debaixo do mesmo poder, o poder do pecado que a todos assedia e o poder da graça de Deus que propõe a salvação gratuitamente a todos aqueles que recorrem a Deus em humildade. Não é por vossa causa que eu faço isso, não é por mim, não é por você, não é por Israel, não é por qualquer outra nação da terra. Deus age com vistas à confirmação da sua palavra. Deus age com vistas à plena confirmação da revelação de si mesmo. O fato é que Deus é bom, Deus é justo, Deus é santo, Deus é misericordioso e transborda em graça em favor de todos aqueles que nele creem. Deus tem bênçãos para as nossas vidas e não é uma questão de mérito, não é uma questão de mérito humano, de mérito meu, seu ou nosso. É uma questão do amor gracioso de Deus que se revela, que se mostra, que se apresenta na vida daqueles que o temem. Deus é bom, Deus é bom. Podemos nos aproximar desse Deus justo e santo, porque ele é bom, ele é rico em misericórdia, ele é pleno em poder, ele transborda em amor. E Jesus Cristo é a plena revelação dessa verdade. Esse conhecimento teórico, teológico ou religioso acerca da pessoa bendita do Todo-Poderoso Deus encontra a realidade, torna-se tátil, audível, visível em Jesus, o Cristo de Deus, a salvação de Deus para toda a humanidade, conforme a promessa que ele fez aos nossos antepassados, a Abraão, o pai da fé. O pai da fé. Abraão, o pai de todos aqueles que creem. Abraão, o nosso pai. Abraão, o pai da fé. Deus age para cumprir o que ele prometeu, e graças a isso, nós somos alcançados pela graça de Deus, pelo favor de Deus, pelo poder de Deus, pelo perdão de Deus. Esse Deus deve ser temido, adorado e amado, não só porque ele é justo e santo, mas porque ele transborda em amor. É o autor, o sustentador e aquele que conduzirá a nossa vida a um novo patamar, que a Bíblia declara que é a vida eterna. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja.